Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um vídeo começando por aqui. E hoje o podcast é a voz do ministro, um testemunho marcante, o nosso irmão Odair que está aqui. E eu creio que vai ser uma bênção e vai edificar a sua fé, como já tem edificado a minha fé, a fé do irmão Benjamin também que está por aqui. Dá um glória a ele. Glória a Deus. É forte. Mas é isso. Primeiramente, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Já deixe seu like e após esse vídeo deixe seu comentário falando aquilo que você achou, se edificou a sua fé, foi marcante sobre a sua vida. Eu creio que vai ser no nome de Jesus. E além do mais, quero pedir aos irmãos, já tenho pedido em alguns vídeos, a sua contribuição. Eu preciso de um microfone para gravar, porque o meu quebrou o cabo. Daí eu não estou sem para fazer as gravações tanto dos podcasts como também das lives de oração também que a gente faz ao vivo no canal do YouTube. Então vou estar deixando o Pix aqui na tela. Se você sentir de Deus no seu coração e nos ajudar, você vai estar contribuindo para a obra de Deus, porque a gente grava os testemunhos para aumentar a fé dos irmãos que vão ouvir, e sendo assim você vai estar nos ajudando a ganhar mais almas para o reino de Deus, tá certo? Então, Pai do Senhor, irmão, Pai, Senhor Jesus. Pode saudar os nossos irmãos aí. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É benção. Então, irmão Odair, testemunho marcante, de vida do irmão. Pode começar contando aí do ponto que o irmão quiser iniciar. A minha aproximação com o Senhor, desde menino eu ia na igreja com 12, 13, 14 anos, 15, na Deus e Amor. E por obra do destino, a minha família não era da igreja e eu parei de ir. E assim passou-se os anos e eu não ia na igreja, mas minha irmã e meu cunhado iam em 2010. Meu pai conseguiu aposentar, eu e ele era pedreiro, daí ele conseguiu aposentar e veio o dinheiro dele atrasado. E ele tinha vários sonhos, o sonho de fazer o comércio, um sonho de reformar a casa, de fazer o sobrado, de conseguir um carro novo, de voltar aí no Paraná ver os parentes dele. E fazia 30 anos que ele não via os parentes dele. Meu Deus. E daí, infelizmente, mas eu acho que começa em 2008, 2009, 2010, isso. Em 2008 a gente começou a trabalhar, eu e ele, a gente era pedreiro, e ficamos fazendo esse comércio, esse barracão, durante um ano, de sábado, de domingo, à noite. E nesse tempo ele teve um terceiro AVC. Já tinha tido dois. Já tinha tido dois e foi o terceiro derrame nele. E os médicos tinham falado que era para tentar evitar e cuidar, para não dar, porque ele não aguentaria 3 derrames, que o terceiro seria fatal. E isso infelizmente aconteceu, dia 2 de julho de 2010, quando eu e ele a gente estava erguendo a laje. Infelizmente veio e deu esse derrame nele, era 10 horas da manhã, e daí eu corri, coloquei ele no carro, levei no hospital, e a gente ficou lá no hospital no hospital aqui de Charqueada até mais ou menos uma meia-noite. E ele nada, só piorando, ficando travado, cada vez mais travado. E eu fui discutir com o médico, por que estava acontecendo aquilo lá. O médico falou para mim, não tem jeito mais o que fazer com seu pai. É deixar e Deus que sabe. Daí eu senti aquela palavra no coração, entrei no quarto dele, que ele estava internado, enjoelhei lá e pedi para Deus que Deus fizesse a obra na vida dele, e fizesse um grande milagre e desse no mínimo 8 anos a mais de vida para ele, sem saber por que muito estava pedindo aquilo, sem entender por que pedir daquele jeito, mas foi o que eu senti na hora, na minha oração, enjoelhado, pedindo para o Senhor Jesus, para Deus, fazer a obra na vida dele. E nesse momento apareceu um claridão muito grande no quarto, muito, muito grande, uma luz muito forte. E passar algum tempinho, o médico veio na porta do quarto e falou, a gente conseguiu uma vaga para o seu pai para Piracicaba.
Daí eu fiquei muito agradecido com o médico que tinha conseguido, transferiu para Piracicaba. Chegou lá em Piracicaba, os médicos começaram a fazer várias coisas e estabilizaram aquele derrame que ele estava tendo. E daí, ali mesmo no hospital na Santa Casa, a gente ficou lá uns 15 dias mais ou menos e começaram lá mesmo a fazer o tratamento dele, veio embora para casa e ele ficou mais ou menos uns 6 meses acamado. Daí vinham fazer aqui em casa a fisioterapia e com o tempo ele foi voltando a se movimentar, durante os anos se movimentando e assim foi melhorando. E como eu tinha dito no começo, ele tinha vários sonhos e eu tinha questionado Deus por que ele ia morrer sem realizar os sonhos e os objetivos. Daí, mais ou menos em 2013, 2014, Deus começou a obra. Começou a ajudar a gente e a gente já estava com o comércio. Eu fiquei mais um ano trabalhando nesse comércio para ele ficar pronto. Um ano e consegui terminar. A gente abriu muito com dificuldade, não conseguia dar certo as coisas, não dava muito certo, mas Deus foi preparando, ainda em 2010. E a gente quase não tinha dinheiro para colocar dentro desse estabelecimento. Mas aí Deus já começou uma obra na nossa vida. Eu fui no banco sacar o pagamento dele, e o pagamento dele era só 1.000 e pouco, um salário, né? E no banco tinha R$ 9.970. Daí eu fui lá e falei para a gerente: ô gerente, o que é esse dinheiro aqui, né? Que meu pai não tem para receber, né? Ela falou: não sei, é do seu pai esse dinheiro. Eu falei: não é porque não tem nenhum dinheiro dele para ele receber agora. Ela falou: então vai lá no INSS ou liga para os advogados, que ele tinha 2 processos nos advogados, por causa que ele tinha sofrido derrame e tinha um aumento de 25%. Daí liguei para os advogados, o advogado falou que não era nada desse dinheiro, que não tinha saído ainda. E realmente não tinha saído ainda. Saiu agora faz pouco tempo. Não tinha saído mesmo esse dinheiro. Daí fui no INSS ver por que era que estava lá esses 9.900 e pouco. O INSS falou que não eram eles também que tinham liberado. Daí eu voltei para falar com a gerente do banco. Ela falou: eu não sei o que falar para você, porque a gente aqui era para a gente saber da onde que veio esse dinheiro, mas realmente a gente não sabe da onde que é esse dinheiro. Então o que eu vou falar para você? Daí eu vim embora, né? E não saquei o dinheiro, porque eu falei: esse dinheiro não é nosso, e se a gente sacar, a gente está começando o comércio agora e vai atrapalhar a gente depois, que vai ter que devolver esse dinheiro. E nisso passar 3 meses e eu orando para Deus e pedindo para Deus que entrasse com a obra, com a providência, que me desse uma resposta que eu devia fazer daquele dinheiro. Daí Deus colocou no meu coração para mim ir lá. Eu voltei lá, conversei com a gerente. Ela falou: olha, você pode sacar o dinheiro, porque o dinheiro é do seu pai, já faz 3 meses que está aqui, vocês estão precisando do dinheiro e a gente não sabe da onde que veio o dinheiro. Glória a Deus. Então isso já para mim já é uma grande obra de Deus, porque nem o dono do dinheiro não sabe da onde que veio. Então já começou aí a obra de Deus. E eu continuei sempre orando e pedindo para Deus que realizasse todos os sonhos do meu pai. Mesmo sem saber, Deus já foi pondo no meu coração, e a gente começou com a primeira obra, que foi a obra do sobrado. No começo de 2012, janeiro de 2012, eu não tinha dinheiro para fazer o sobrado, mas Deus preparou, mandou um amigo meu aqui que trabalhou comigo, que eu aprendi a trabalhar também com ele, e ele veio aqui e fez um orçamento do sobrado. E daí eu falei: meu Deus, como que nós vai começar esse sobrado sem ter dinheiro? Mas Deus sempre colocando no meu coração que era para fazer. Daí dia 2 de janeiro ele veio aqui e começou esse sobrado de 2012. E foi um ano de obra. Um ano de obra para construir esse sobrado. E a gente gastou mais ou menos uns 170 mil reais. Meu Deus. Sem ter onde tirar
e sem ter da onde eu explicar a obra de Deus, meus irmãos. Então, mesmo. Glória. Ele veio, foi um ano que choveu o ano inteirinho, e chovia embaixo, na parte de baixo da casa, porque estava na laje. Não foi fácil, foi uma luta muito grande, a gente cobria com lona, mesmo assim molhava a parte de baixo, mas Deus foi fazendo a obra, e em dezembro ele terminou o sobrado e terminou o outro sonho do meu pai, que era a reforma da parte de baixo da casa. Ele reformou inteirinha. No meio deste testemunho tem um elevador. Tem um elevador, né? Depois eu vou mostrar. Ele começou a fazer a construção mês de janeiro, fevereiro, março e abril. Estava pronto as estruturas, tudo pronto. E eu tinha dito para ele que o sonho do meu pai era o sobrado, mas meu pai tinha que subir no sobrado, então tinha que ser feito um elevador. Mas esse elevador, as empresas cobravam 30 mil reais para fazer. E como eu falei, a gente não tinha dinheiro. Então Deus também preparou esse elevador. Como? Eu peguei, fui atrás de fazer um artesanal, fui em várias vezes, em vários lugares, em Piracicaba, em Limeira, em Rio Claro, atrás de alguém que fizesse esse elevador artesanal, mas ninguém quis fazer, porque precisava da liberação do corpo de bombeiros, e só a liberação ficava muito caro. E eu não conseguia também pagar o preço que eles cobravam. Mais ou menos no final de abril, apareceu mais uma oportunidade, que alguém que estava fazendo lá em Piracicaba, eu peguei meu carro e fui para lá, para a gente fazer esse elevador. Fui, quando estava indo, cheguei lá, o moço falou que não fazia. Eu fiquei muito abatido, muito triste, mas não tirei do meu coração o que Deus tinha prometido para mim. Voltando embora, comecei a falar com Deus e pedi que se fosse para construir o sobrado e meu pai não conseguisse subir, eu não queria mais. O pedreiro já tinha até desenhado a escada na parede para fazer a escada no outro dia. Mas eu orei, vindo embora de Piracicaba, no caminho, já era tarde, tarde, umas 4h30, 5 horas da tarde. Orei e falei para Deus que se fosse fazer esse sobrado e meu pai não subisse, que parasse por ali. Cheguei na entrada de Charqueada, não sei qual o motivo, parei meu carro ali, conversei com uma pessoa, ela perguntou o que eu tinha ido fazer lá, nem lembro mais quem que é a pessoa, e expliquei a situação, que eu tinha ido atrás do elevador. Ela falou, o João lá na serralheria, na entrada de Charqueada, está fazendo um pro rapaz do mercado lá de Peúna. Você não quer falar para ele? Ó, glória de Deus aí, gente. Peguei meu carro, dali voltei lá para a entrada de Charqueada. A hora que eu chego na porta da serralheria, ele está montando o elevador do moço de Ipeúna. Falei para ele, João, você vai fazer um desse para mim lá. Ele falou, não, eu faço. Olha, gente, que glória de Deus. Deus preparou aquela pessoa naquele dia, que era o último dia, para me mostrar que aqui em Charqueada mesmo tinha um que fazia o elevador. E eu andei toda a região e não tinha conseguido durante 4 meses. Então, Deus prepara tudo na sua hora. Tudo é preparado por Deus. Então, o milagre do elevador foi um sonho realizado do meu pai, o meu também. O milagre do sobrado, conseguimos terminar sem ter dinheiro, sem ter condições. A reforma da parte de baixo da casa, Deus preparou e fez. Mas aí estava realizado uma parte dos sonhos dele, né? Daí vem os outros. Daí, com muita dificuldade e tocando a vida do jeito que Deus tinha preparado, não era fácil, Deus colocou no meu coração o primeiro carro novo. Colocou no meu coração, e eu fiquei sabendo que daí, como meu pai era cadeirante, tinha isenção, fui atrás dos documentos. Sem ter o dinheiro. De novo, Deus trabalhando. Deus trabalhando. E fui e fiz a documentação de um Onix
2014 completo. Fiz a isenção dele. E com 6 meses, eu fiz mais ou menos em março de 2014. E com 6 meses ele chegaria. Em outubro de 2014, se eu não estiver enganado. E fiz a isenção e Deus colocando no meu coração que ia dar certo. E fiz a isenção, entrou com a papelada e fizeram. Eu tinha um Gol simples 2001 Special, coloquei para vender. Coloquei para vender durante 3 meses, postei para vender, tentando vender e não consegui vender. E em 3 meses que tinha se passado, eu não tinha conseguido juntar nada. Nada. E continuei firme com Deus. Nunca pensei que não iria dar certo. Sempre tive muita fé, muito temor a Deus, porque aquilo que dos carros novos não era a vontade do meu coração, mas sim do meu pai realizar os sonhos e objetivos dele. E Deus mais uma vez entrou com a obra, meus irmãos. E durante esses 3 meses eu conseguia juntar os 57 mil reais. Ele valia muito mais, né? Mas ele tem uma isenção com desconto de 23%. Na época ele saiu por 57 mil reais. Em outubro eu fui lá e paguei à vista o Onix. Pela honra e glória de Deus. Glória a Deus. E o Gol a gente não precisou vender e aí a gente deu para minha irmã. Pela honra e glória de Deus. Mas aí tinha mais obra nas nossas vidas, né? E Deus preparava. E como eu tinha pedido lá atrás 8 anos de vida para o meu pai, e os anos estavam se passando, mais uma vez Deus colocou no meu coração da gente comprar mais um carro. E eu não entendia realmente, meus irmãos, porquê daquilo. E não sabia o porquê daquilo. E eu não tinha condições para comprar um carro. Mas Deus preparou de novo. E eu comecei a ir atrás desse carro em fevereiro de 2017. Fui na concessionária da Chevrolet de novo. E lá tinha o Prisma e o Cobalt. Mas não tocou no meu coração. Não era aquilo que Deus tinha preparado para mim. Fui para a Toyota e lá eu achei um Corolla. Daí senti no coração que era aquilo que Deus tinha preparado para a gente. Peguei e comecei de novo com os papéis da isenção. De novo demorava 6 meses para vir de novo esse carro. E foi. E se passaram de novo, meus irmãos, mais 3 meses. E eu tinha colocado o Onix para vender. E eu não consegui vender. E eu não consegui também ajuntar nada de novo. Mas, sem dinheiro também. Sem dinheiro. Mas a fé era muito grande, meus irmãos. Esse Corolla, ele valia mais ou menos uns 98 mil reais. Ele tinha uma isenção de mais ou menos uns 23%. Ele estava no valor de 72 mil reais. E eu coloquei o Onix para vender. E não consegui vender. Mas não era da vontade de Deus. E eu não sabia por que não era para vender. Mas lá na frente, os irmãos vão entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Na minha vida, na vida do meu pai, na vida da minha família. E chegou o dia. E passaram-se os 3 meses. E em 3 meses, sem ter da onde tirar. E sem eu conseguir ver com os meus olhos da onde que veio esse dinheiro apareceu. A honra e glória de Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, Deus fez o milagre na minha vida, meus irmãos. Não precisei fazer nenhum empréstimo, nem a primeira vez e nem a segunda vez. Foi pago à vista, em dinheiro, mas eu sou uma pessoa muito boa de matemática. Desde menino eu era muito bom de matemática, mas eu não sei explicar como que eu pude conseguir esse dinheiro, que a conta não teria de onde tirar, meus irmãos. Então, eu creio
que foi uma grande obra, um grande milagre de Deus nas nossas vidas. Aí, mais uma vez, eu fiquei com o Corolla e dei o Onix para minha irmã. Senti no coração de dar para ela, ela merecia, me ajudava, e eu dei para ela. E a gente continuou com o comércio, né? Que Deus tinha preparado. E daí faltava ainda um último sonho do meu pai. E arrasta pra cima. Que era ir para o Paraná, meus irmãos. Fazia mais ou menos uns 30 anos que a gente veio do Paraná. Fazia uns 38 anos que a gente veio do Paraná. Não, fazia uns 30 anos, meus irmãos, que a gente veio do Paraná. E a gente era muito pobre. Muito, muito pobre antes e não tinha condições de ir para o Paraná. Não tinha condições. E agora era mais difícil ainda porque ele era cadeirante, né? Mas lá atrás era um dos sonhos do meu pai. Então Deus preparou que fosse realizado esse sonho dele. E eu, sem entender por que dos 2 carros, sem entender, em outubro, novembro, dezembro, Deus preparou o dinheiro para a gente conseguir ir viajar para o Paraná. E eu coloquei em objetivo com a minha esposa. E a gente aqui em casa era em 6 pessoas. Eu, minha filha, meu filho, minha esposa, minha mãe e meu pai. E aí que eu pude entender, meus irmãos, por que da gente não ter vendido o Onix. Como que a gente ia conseguir ir em 6 pessoas para o Paraná? Daí minha irmã emprestou o Corolla, emprestou o Onix. Eu peguei o Corolla, foi eu, meu menino, minha menina na frente. Minha esposa, meus irmãos, fazia um mês que tinha tirado carta. E ela veio com o Onix atrás dirigindo. Meu Deus. A gente conseguiu ir para o Paraná, não foi fácil, a gente foi bem devagarzinho daqui lá, a viagem era para durar 7 horas, a gente demorou mais ou menos umas 14 horas para chegar lá, mas para honra e glória de Deus, meu pai conseguiu visitar todos os parentes lá no Paraná, gente. Foi um grande milagre que ele fez na vida do meu pai, na minha vida, porque a gente, meus irmãos, era muito pobre antes, muito, muito, muito. Então, para vocês terem noção, demorou 30 anos para ele conseguir realizar esse sonho. E Deus colocou no meu coração que a gente ia conseguir e a gente conseguiu. Fomos lá, vimos todos os nossos parentes e Deus nos abençoou muito, muito. E deu tudo certo. Fomos bem de viagem e viemos bem de viagem. Aí eu fui entender por que não era para vender o Onix e por que eu tinha que comprar o Corolla. Então, pela honra e glória de Deus, meu pai realizou todos os sonhos dele, todos os objetivos dele. E como Deus tinha prometido para mim, meus irmãos, a gente veio de lá, né, em janeiro de 2018. De lá para cá ele começou a ficar doente, ficou até mais ou menos julho doente. E daí eu comecei a sentir no meu coração que tinha que pedir para minha irmã, ela ia na igreja, meu cunhado também, e para a irmã Marli, uma irmã da nossa cidade aqui de Charqueada, vim fazer uma oração para ele. E ela veio, meus irmãos, antes ele voltou a falar, tá, meus irmãos? Voltou a entender as coisas, voltou a andar, ficou bom, tá, meus irmãos? Amém. Ficou muito bom. Só que nesse ano de 2018 ele começou a adoecer, parou de andar, parou de falar de novo. E daí eu senti no meu coração da irmã Marli vir orar aqui para ele, dia 2 de julho de 2018, ela veio e fez o apelo para ele, se ele gostaria de aceitar Jesus. E ele aceitou, meus irmãos, pela honra e glória de Deus. Ele aceitou Jesus. E a gente ficou muito alegre, muito feliz. E dia 20 de agosto de 2018 ele faleceu. Mas eu creio, meus irmãos, que ele faleceu na glória de Deus. Que Deus
salvou a alma dele. E eu sinto isso no meu coração. Quanto à visão também que você teve. Foi nesse mesmo dia, né? Nesse tempo, meus irmãos, que meu pai ficou doente, ele ficou internado 11 dias na Santa Casa de Rio Claro. E ficou internado lá e acabou tendo que ser entubado. Ficou entubado. Eu não era ainda crente, mas minha irmã era crente. E a gente sempre orando. E no passar de 10 dias, meu pai não melhorava. E daí, no 10º dia, minha irmã falou que eu chegasse no meu quarto, enjoelhasse e orasse a Deus. Que Deus fizesse a vontade dele e não a minha. Que meu pai estava sofrendo, né? Daí eu fiz conforme ela tinha falado para mim, na noite do dia 19, agosto de 2019, agosto 2018. de 2018, no dia 19, eu fiz a oração, enjoelhei no meu quarto e pedi para Deus que fizesse o que era da vontade dele e não da minha. E a gente foi dormir e durante a noite eu não sei se foi, irmãos, uma visão ou um sonho, umas 2 horas da madrugada, começou uma luta muito grande do demônio querer levar meu pai embora. Isso é uma visão que você estava tendo. Uma visão. Uma visão de Deus. E ali veio o Senhor Jesus, ou Deus, o rosto é assim, e começou a lutar com esse demônio, lutar, e eu ali não conseguia acordar, e foi, e daí o Senhor falou, agora chega, vem, chamou, pegou na mão do meu pai e puxou para o Senhor, e na hora eu acordei e tocou o telefone, e era da Santa Casa de Rio Claro, dizendo que ele tinha falecido. Então, meus irmãos, eu creio que Deus fez a obra na vida dele. Foi salvo. Chegou o tempo dele, o tempo determinado por Deus para ele. Deus deu os 8 anos que eu pedi. Na verdade, você lá pediu atrás. Então. Eu pedi, eu creio que Deus acrescentou na vida dele 8 anos. Eu creio, meus irmãos, que foi um milagre muito grande. E eu vivi, eu senti esse milagre de Deus na minha vida. E com tudo isso, foi um grande trabalhar de Deus, que eu era muito longe de Deus e fui com isso me aproximando. Isso te trouxe? Deus me trouxe para perto dele. E meu pai tinha falecido e eu era muito apegado do meu pai. Começou a minha vida. Começou os milagres na minha vida, meus irmãos. Eu fiquei mais ou menos 1 ano em depressão, muito triste, porque eu era muito apegado com o meu pai, muito. Desde menino eu ia trabalhar com ele, o tempo todo, eu o amava muito. Meu Deus. Mas aí, meus irmãos, como que a gente conseguiria ir na igreja, sendo que o comércio nosso era um bar? Era um bar, né? Só que o bar era um sonho do meu pai, não o meu. E a minha esposa, ela era da igreja e tinha se desviado. E nisso, fazia uns 13 anos mais ou menos, meus irmãos, que ela era da igreja e tinha se desviado. E eu com muita vontade de ir na igreja também, e ela também. Daí, meus irmãos, deixa eu só fazer a conta aqui, que acho que eu tô meio... Ela tinha 15 anos de idade. Quando ela ia na igreja. Ela ia com 13, 14, 15. Daí ela saiu e a gente voltou a ir para a igreja. A gente já tinha uns 38, então faz mais, né? Uns 23 anos, né, irmão? Então fazia uns 23 anos que ela era desviada da igreja. E daí a gente começou a ir, porque minha irmã e meu cunhado eram da igreja Deus e Amor, e a gente começou a ir mais firme ainda. Né? E eu comecei a fechar o bar um pouco mais cedo e a gente conseguia ir. E Deus foi me libertando da depressão, meus irmãos. Não foi remédio nenhum. O remédio não conseguiu me curar. Eu fiz tratamento com o remédio e cada vez eu fiquei pior.
e cada vez foi aumentando mais a dosagem durante esse um ano, e eu fui só piorando. E eu cheguei e pedi para Deus que eu ia parar com aquele medicamento, e eu iria seguir só Deus, e falei para o médico que eu não ia mais no médico. O médico não aceitou porque estava só aumentando os miligramas do remédio, e eu estava só piorando. Ele falou que eu ia ter que diminuir aos poucos. Eu falei, não, de hoje em diante basta, e Deus vai pôr a mão na minha vida, e eu não vou tomar mais nada. E dali, meus irmãos, eu parei e comecei a pedir para Deus que Deus trabalhasse na nossa vida, que eu queria muito ir na igreja, e minha esposa queria voltar para a igreja, mas, de novo, como que a gente ia fazer sem ter condições de mudar de um bar para um mercado? Né? Assim Deus tinha posto no meu coração. E eu já estava sentindo de novo, meus irmãos. E Deus foi preparando de novo, mas eu não tinha coragem. Daí foi que chegou a pandemia, meus irmãos. 2020. Em 2020. Março, abril, maio. E foi, meus irmãos. E daí foi obrigado a fechar o bar. A prefeitura veio e fechou o bar, meus irmãos. E daí como que ia fazer para sustentar a família sem ter dinheiro e sem ter da onde tirar, e esse bar fechado? Daí, meus irmãos, aí vem a obra, né? Aí vem os milagres. Aí Deus preparou. Meu cunhado também é pedreiro, Erivan. Ele pegou e veio e me ajudou, meus irmãos, a derrubar os balcões do bar. E eu comecei a postar na internet para vender os freezer, meus irmãos. E eu tinha 5 freezer. Uma máquina de frios, uma balança, um balcão grande, vários expositor, e coloquei para vender. E bem vendido, sabe, meus irmãos? Uns preços bons. E naquela época era muito difícil, porque era a pandemia, quem queria comprar, sendo que estava fechando todos os comércios. Mas Deus faz a obra. Eu tinha uma mesa de bilhar, uma máquina de música da Junkbox que eu comprei, mandei fazer nova para mim de madeira, a mesa de bilhar também, e postei tudo para vender, meus irmãos. E para honra e glória de Deus, deu tudo. Eu consegui vender tudo, meus irmãos. Glória tudo bem vendido, em época de pandemia. Tudo fechando. Para honra e glória de Deus, eu consegui vender todos os freezer, todos os expositor, a mesa de bilhar, a máquina de música. Olha o trabalhar de Deus. E é tudo valor alto, né? Tudo valor alto. Na e pandemia. Consegui vender tudo bem, na pandemia, tudo fechando, mas era a obra de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Então só a gente passando, meus irmãos, e vendo o trabalhar de Deus, eu senti no corpo e na alma. Meu Deus. A glória de Deus. Aí eu consegui vender, meus irmãos, mas o dinheiro era pouco e deu para comprar só um pouquinho dos equipamentos do mercado. Mas vem de novo o Senhor. Vem com a outra providência. Ele enviou aqui um vendedor, e esse vendedor é de Capivari, de uma cidade muito distante. Ele veio aqui e me ofereceu todos os equipamentos, meus irmãos, que confiaria na minha palavra e que venderia para mim fiado, sem boleto, sem cartão, sem nada. Meus irmãos, olha o trabalhar de Deus de novo. Quem confiaria numa pessoa sem conhecê-la e vendo a pandemia e sem saber o dia de amanhã? Mas Deus mandou ele aqui. Meus irmãos, para vocês terem noção, cada equipamento que ele vendeu para mim, ele fez mais ou menos R$2.000 mais barato cada um, meus irmãos. A honra e glória de Deus. Meu Deus. Esses equipamentos ficou mais ou menos uns R$70.000, meus irmãos. E ele parcelou tudo para mim e eu paguei ele conforme eu podia pagar. E Deus abençoou cada dia e cada dia. E eu consegui pagar todo o equipamento certinho, meus irmãos. Para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Deus mais uma vez fez um grande milagre na minha vida, fez uma obra e a gente conseguiu transformar, meus irmãos, o bar em um mercado. E com isso a gente conseguiu parar de vender bebida, meus irmãos. E a gente começou a ir mais firme para a igreja de novo.
E foi melhorando e melhorando, e Deus abençoando, abençoando, e a gente conseguiu também parar de vender o cigarro. Para a honra e glória de Deus, a gente conseguiu mais uma vez, meus irmãos, realizar mais uma obra. E paramos com todas as coisas que não agradam ao Senhor. Glória e Deus, mais uma vez, entrou na nossa vida, e minha irmã não tinha casa. E daí ela veio me pedir uma ajuda que ela tinha conseguido ganhar um terreno com uma casinha só erguida da sogra dela. Ela sendo da igreja e Deus trabalhando na vida dela, meus irmãos. Eu já tinha dado um Gol para ela, já tinha dado um Onix para ela, e ela tinha conseguido também ganhar uma casa já no terreno da sogra dela, meus irmãos. E ela sempre orando e pedindo, e ela veio em mim e eu falei, nossa, como que a gente vai conseguir? Época de pandemia, eu mudando de bar para mercado e você construindo a casa. Mas, meus irmãos, Deus não desampara seus filhos. Deus é tremendo, meus irmãos. E a gente começou a casa dela. Construiu. Começamos, meus irmãos. O nosso irmão André começou a obra, ajudou nós a conseguir construir a obra. Trabalhou duro, mesmo sem condições, meus irmãos. Num tempo de 6 meses, a gente conseguiu terminar a casa dela, pela honra e glória de Deus. Fizemos uma edícula no fundo, fizemos uma garagem na frente, e a casa dela ficou muito bem feita, meus irmãos. Olha que glória de Deus, que honra de Deus. Então Deus preparou tudo em nossas vidas. Tudo foi tudo no tempo de Deus, tudo feito por Deus, tudo preparado por Deus, tudo na prova. E Deus foi trabalhando em nossas vidas. E também, meus irmãos, eu também passei por uma dificuldade no final do ano passado, de 2022. Eu não sabia trabalhar direito com o mercado. Eu sabia trabalhar com o bar. Mas Deus foi me preparando. Mais ou menos em agosto de 2022, a gente estava um pouco endividado. E eu de novo fui pedir para Deus nos ajudar, nos abençoar e ajudar o mercado a não fechar, porque a gente estava passando peleja. E comecei a orar e pedir para Deus que me ajudasse, que eu não estava sabendo trabalhar. Daí, meus irmãos, Deus enviou o irmão Marcílio. O irmão Marcílio é um concorrente que a gente tem aqui de mercado. Mas pela honra e glória de Deus, o irmão Marcílio veio aqui e ele me ensinou a trabalhar, meus irmãos. Ele me ensinou a assar pão direitinho para o pão ficar melhor. Ele me ensinou a trabalhar com as margens do mercado, meus irmãos. Mas eu falo aos irmãos, só Deus sabia de todas as coisas, porque quando eu pedia, meus irmãos, eu pedia só para Deus. Tudo isso que eu estou contando aqui ninguém sabia. Eu sempre pedia só para Deus. Então o vendedor foi Deus que enviou. O Marcílio foi Deus que enviou. A irmã Marli foi Deus que enviou. O pedreiro foi Deus que enviou. O serralheiro foi Deus que enviou. Todas as obras, meus irmãos, Deus sempre pôs a mão nas nossas vidas. Todos os milagres que Deus fez na minha vida, na vida de meu pai, da minha família, Deus, todas as vezes, pôs a mão. E sempre teve um joelho dobrado e uma oração nisso tudo, meus irmãos. Minha irmã nunca deixou de orar, eu nunca deixei de orar, meu pai e minha mãe nunca deixou de pedir, minha esposa orava muito e pedia. Então, com a honra e glória de Deus, eu e minha esposa, a gente aceitou Jesus no final de 2022, a gente fez o cursinho, a gente se batizou nas águas e,
Graças a Deus estamos firmes nas promessas de Deus. O nosso irmão Natanael, eu não o conhecia. Eu o conheci aqui na Igreja Deus e Amor. Numa sexta-feira. O dia que ele veio aqui, meus irmãos, eu não conhecia ele, mas eu tinha ouvido falar dele, que ele era filho de Deus, soldado de Deus. E senti no meu coração de ir, no dia que ele estava lá. Ele, na hora da oração, ele falou que tinha um irmão ali que tinha muitas dores nas pernas, muito cansaço. Meus irmãos, eu senti que era para mim. Ergui a mão, ele me chamou lá na frente, só eu, muito envergonhado, porque só eu ergui e a igreja estava lotada, eram muitos irmãos, porque o irmão Natanael é um servo de Deus. Eu vi várias e várias vezes depois disso ele, e eu creio que ele é um homem de Deus. Amém. Ele orou por mim, e eu tenho uma coisa para falar para os irmãos aqui. Eu estou arrepiado. Já passou 8 meses, mais ou menos, meus irmãos. Eu tenho a perna operada e eu não senti mais nenhuma dor. Para a honra e glória de Deus, eu creio que Deus fez o milagre. Glória a Deus. Mais uma vez, pelas palavras do nosso irmão. E pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo e de Deus. Glória a Deus. É coisa de doido, hein? Meu Deus do céu. Tem hora que... Deus sempre fazendo a obra, sempre. Sim. E todas as coisas eu não contava com as pessoas. Todas as coisas eu pedia para Deus no meu coração. Então quem sabia era só eu e Deus. E Deus todas as vezes me provou e trabalhou na nossa família. E hoje toda a nossa família vai na igreja. E cada dia mais a gente consegue levar mais e mais pessoas para a nossa igreja, para a honra e glória de Deus. E nas nossas famílias a gente sempre está trabalhando, sempre pedindo para o irmão, para os irmãos virem orar e pedindo de oração. Sim. E todas as vezes Deus tem feito a obra e feito o milagre em nossas vidas. Meu Deus, Deus jamais nos desampara, né? A gente esquece dele, né? Mas ele nunca esquece da gente, né? Deus é com a gente o tempo todo. E todos os milagres, os pequenos, os grandes, todos que eu pedi para Deus, todos foram realizados. Nunca pedi dinheiro, bem material, mas Deus sempre supriu o que era necessário para a gente conseguir estar aqui hoje. A minha esposa voltar a Deus, né? Depois de 23 anos, gente, né? Sim. E eu aceitar Jesus, mudar de vida. É difícil, meus irmãos, é muito difícil para quem vive na carne ser evangélico. Mas se pôr Deus, o Senhor Jesus na frente, Deus opera a obra e faz o milagre. Né? Meu Deus do céu, tremendo. Mas é coisa de doido, tipo, esse dia aí do joelho, né? Você tava operado, né? Tinha operado do joelho. Fazia tempo que eu tinha operado, só que doía muito. Doía muito. O tempo todo. Numa época de frio dessa aqui eu não aguentava, porque tem placa aqui. Sim. Então doía muito. E todos os dias. E aquele cansaço também. Um cansaço, sem ter força para ir na igreja. Subir escada. Sem ter força para subir escada. E Deus fez a obra, tirou todo o meu cansaço, tirou todo o meu desânimo, tirou todas as dores. E agora eu e minha esposa, no mínimo 4 dias na semana, a gente vai na igreja. A honra e glória de Deus, a gente vai. Todas as vezes que a gente pode ir, a gente vai. Todas as campanhas que tem, a gente vai. Sim. Você vê que o ministro de Deus é meio doido, né? Tipo, o ministro, o homem pré-operado, você corre lá. Pediu pra mim correr na igreja. Pediu pra ele corre lá. E ele operado. Você vê que é a fé. Eu corri pra lá e pra cá, fiquei com vergonha, mas estava lotada a igreja. Eu não conhecia o irmão. Eu tinha ido em vários, mas o do irmão não tinha ido. Esse foi a campanha que eu fiz dele. E eu acho que aquele dia era o primeiro dia. Foi o primeiro dia. Só que daí, que nem eu falei, eu fiquei muito envergonhado de contar, porque eu também fazia pouco tempo que eu estava indo na igreja. Né? Sim. Daí foi que Deus me cobrou. Dá os testemunhos. Dá os testemunhos. Dá os testemunhos.
E devagarzinho eu estou dando todos os testemunhos. E cada testemunho edifica as pessoas, né? Que Meu vão lá Deus. atrás de uma palavra, atrás de um milagre. Quantas pessoas precisam de um milagre, de uma cura de um câncer? Né? Verdade. Tipo, todos os milagres que você contou, Sobrado, né? Sobrado, elevador, que mais a viagem para o Paraná, o mercado, todos os carros também, você fez tudo sem dinheiro. Sem dinheiro. Isso é o mais tremendo. Não tinha dinheiro de sobra, por exemplo. Por exemplo, a gente vendia 30 mil, só que a gente comprava 30 mil reais. Veria do lucro. Você entendeu? Então como que você vendeu 30? Eu marco no caderno. Por isso que eu falo que não tem como. Você ter dado vendeu mais, né? Você vendeu 30 mil reais? É 30 mil. É 30 mil. Mateus. Você gastou 30 mil, você vendeu 30 mil. Eu tenho os dois cadernos, eu tenho o que eu vendo e o que eu compro. Entendi. Então, é uma matemática que Não. só Deus pode fazer, né? A matemática de Deus é 5 pães e 2 peixes. Alimenta 5 mil. Então, a multiplicação de Deus... De Deus mesmo. E Deus pôr no meu coração, né? A coragem De de fazer uma documentação, porque é dinheiro. É né? dinheiro mesmo. Pode dar errado. Pode dar errado. Se perder Olha ali. o que Deus fez, né? Olha aqui. Podia dar errado, mas Deus me deu coragem. Deus fez a obra, meus irmãos. Então, Meu Deus. podia dar errado, tinha tudo para dar errado, mas se o Senhor põe a mão, tá feita a obra. Feito. Glória. E deu certo todas as coisas, meus irmãos. E a maior glória foi a salvação, eu creio, da alma do meu Pai. E eu creio que do jeito que a gente está indo aqui, a gente vai conseguir trazer muitas e muitas almas para Jesus. Eu creio que através desse testemunho aí. Muitas e muitas almas para Jesus. Meus irmãos, pode crer, pode pôr a mão que Deus é o nosso Pai. O Senhor Jesus é o nosso irmão, o nosso Salvador e nunca vai nos abandonar. Nunca, nunca, nunca. A gente pode se esquecer dele, mas ele nunca se esquece da gente, meus irmãos. Sempre perseverar, sempre orar, jejuar, fechar a porta do seu quarto, dobrar os joelhos, que Deus vai operar no tempo dele a obra na vida de cada irmão. Meu Deus. Glória a Deus. Forte ou não é, irmão Guilherme? E é forte. Meu Deus do céu, tremendo. Testemunho tremendo. Comprar tudo sem nenhum dinheiro. É. Coisa tremenda. Qual é o segredo da fé, irmão? É confiar, né? Confiar. Mas também, o que tem que fazer? Perseverar, Dar o primeiro passo? dar o primeiro passo. Tem que É dar isso. o primeiro passo. Não pode esperar. Você tem que buscar e ir de encontro ao Senhor, porque Ele nos estende a mão todas as vezes que a gente precisar. Mas nunca nos esquecer, meus irmãos. Nunca esquecer do Senhor. Nunca abandonar Ele. Sim. Porque Ele quer muito bem nós. Tem uma frase muito marcante, coloque o pé e Deus colocará o chão, né? Então, você vai e Deus ele se responsabiliza pelo resto, né? Mas agora, se você não for, não tem como Deus fazer, né? Esse é o segredo da fé. Primeiro você faz, depois o que você não conseguir fazer, Deus ele acrescenta, né? Que foi o que aconteceu com o varão. E aconteceu, viu? Em todas as vezes. Foi Todas as mais vezes. de 8 Todas vezes. as vezes. Era bom Todas- você também falar da sua mãe, de ter te entregado. Como que é? Foi adotado? Você foi adotado? Se desse para tomar. Pode falar. Também tem um testemunho da minha irmã. A minha irmã, gente, meus irmãos, ela é um sonho que Deus realizou da minha mãe. Minha mãe teve eu e meu irmão, mas ela queria muito ter uma menininha e não conseguia. E Deus foi preparando na vida dela, preparando.
E ela com mais ou menos, meus irmãos, uns 50 anos de idade, e meu pai 55, ela ganhou a minha irmã. Deus deu para ela uma filha moça e ela está até hoje com a gente e ela se achegou ao Senhor. Ela é da igreja, meus irmãos, e Deus realizou mais um sonho da gente lá atrás, que Deus tinha pedido para minha mãe uma menina e minha mãe tinha batizado essa menina era uma prima da gente e daí o casal brigou de primos e deu essa menina para minha mãe cuidar com menos de um ano. E minha mãe realizou o sonho de ser mãe de uma menina com 50 anos de idade. Ela gerou com 50? Não, ela ganhou com 50. Ganhou uma menina. E foi mãe de Deus entregou na mão dela. Entregou na mão dela, trouxe aqui em casa. Que tremendo, mano. Lá atrás. Faz anos, né? Faz quantos anos, mais ou menos? Ela tem 27. 27 anos. 26 anos. Meu Deus, que tremendo demais. Tem muitos milagres que Deus fez na vida da gente. Deus fez muitos milagres. Para os irmãos ter noção, nem era por irmão estar aqui. Minha mãe, com 12 anos, teve paralisia infantil. E paralisia infantil, meus irmãos, onde a gente morava no Paraná, nem carro não tinha e nem condução não tinha e também muito pouco médico. E a paralisia infantil que deu nela, meus irmãos, ela ficou torta inteirinha, o corpo todo entortou. Meu Deus. E ela ficou acamada e levava em alguns médicos, poucos que tinham lá, e não tinha solução, meus irmãos. Não tinha como fazer nada na vida dela, que os médicos diziam que ela ia ficar toda torta do jeito que ela tinha ficado. E meu Deus fez a obra na vida dela, realizou o milagre na vida dela, e ela sempre orando e pedindo para Deus, Deus fez ela voltar ao normal. Glória. Meu Deus do céu. Não ficou sequela nenhuma, meus irmãos. Nenhuma sequela. Glória a Deus. E durante isso daí também, meus irmãos, estourou uma apendicite dela. E na época, meus irmãos, era um dia de chuva. O pai dela pegou ela no colo e levou no médico. E era muita chuva. E esse dia tinha acabado a energia, meus irmãos, no hospital de lá. E com a apendicite estourada, o médico que tinha lá não sabia fazer a cirurgia, mandou para um hospital de longe. Arrumaram um jipe para levar e nem o jipe não conseguia levar. De tanta chuva que caía, voltaram para trás no hospital de novo, meus irmãos. E o médico viu que não tinha o que fazia, e o hospital tinha acabado a energia, estava sem energia e sem nada. E o pai dela orando e pedindo para Deus fazer a obra, fazer o milagre. O médico resolveu operar ela, operou ela nessa hora, e ela ficou vários e vários dias lá internada, muito ruim. Mas, meus irmãos, Deus Milagre. tinha a promessa, Sim. tinha os milagres e mais uma vez salvou a vida da minha mãe. Glória Lá a Deus. atrás, e não tinha recurso e não tinha condição, e esse médico nunca tinha feito essa cirurgia e nem energia no hospital não tinha, que tinha acabado a energia. Então fez a cirurgia no escuro? Fez, à luz de velas. E fez a cirurgia e ela foi curada. Glória a Deus. E ela está aqui hoje para a honra e glória de Deus. Meu Glória Deus. de Deus. Só Então ela não testemunho ficou forte. lá atrás, né? Ela veio, deu a luz para nós, ganhou a minha irmã, meu pai,
E nós, né? A família, né? Meu Deus. Então são tudo milagres que Deus realizou tudo, né? Deus fez em nossas vidas. Veio fazendo. Esses milagres aconteceram há quantos anos? Esse da minha mãe, ela tinha 12 anos. Hoje ela tem 75. 75. Que tremendo, hein? Do tempo que você estava sem nada e hoje que você tem tudo na presença de Deus, quantos anos? 2 anos, 3 anos? Que nós está indo firme na igreja já faz uns 3 anos. Que Deus realizou seus sonhos. Lá atrás, 2010. 2010. Para 13 anos. Né? 13 anos. 13 anos. Deus não abandonou eu em nenhum momento. Glória Todas a Deus. as vezes, todos os milagres que eu pedi para Ele, grande e pequeno, todos Ele realizou, todos Ele fez. Os do meu pai, Ele não deixou meu pai perecer sem realizar todos os sonhos. Não deixou meu pai descer a sepultura sem a salvação. Meu Deus do céu. Tremendo, só um testemunho muito lindo. Meu Deus, só. E eu tinha que ver para mim crer. E eu vi tudo, eu passei Deus por tudo, permitiu. eu senti tudo. E Deus permitiu ver tudo, né? ver tudo com os meus olhos, para me preparar também, né? Que nem eu falei, eu vou começar agora, né? Que nem eu falo com minha esposa, nossa, a gente vai começar agora com 40 anos, né? Eu falei, não, nunca é tarde para você começar, né? Verdade. Deus sabe a hora, né? E sempre na vida a gente tem 2 caminhos, né? A gente foi pelo torto, mas Deus trouxe de volta a gente, né? Sempre tem 2 caminhos, a gente sempre tem 2 caminhos para escolher. Então, no deserto. Então Deus, É forte. Deus, eu não escolhi o reto, mas Deus preparou eu para voltar para o reto. Eu costumo dizer que a tempestade que o diabo manda nos tira da presença, né? Mas Deus também manda a tempestade. E a tempestade de Deus não é para nos tirar, é para nos colocar de volta na presença. Até a fé. Isso é coisa tremenda, né? Então Deus tem os seus processos, seus jeitos de nos puxar de volta, né? E Deus foi me moldando, né? Me preparando, me ensinando, né? Glória Me ensinando, a Deus por isso. que nem eu falo para os irmãos, para quem nasce na igreja é um jeito, mas para quem está de fora e vir para a igreja, tem que aprender. Tem que aprender tudo. E não é fácil, tem que perseverar, tem que ter fé, mas Deus ajuda muito, muito, muito. Deus prepara. Que obra que Deus fez na minha vida, meus irmãos. Meu Deus, muito forte o testemunho. Só passando, mesmo sentindo e vendo com os olhos da gente, né? Que obra, que milagre. Eu até hoje falo, nossa, como que né, eu consegui ter coragem de fazer tudo isso que fez sem ter condições, né? E Deus preparando cada dia, cada mês. E isso foi na igreja Deus é Amor. Deus é amor. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Bênçãos de Deus. Que tremendo, hein? E eu não falava para ninguém, só em pensamento. Ó, como que Deus sabe, né? Eu não oro falando. Eu oro em pensamento. E Deus ouviu todos os meus todos os pensamentos e realizou, né? Eu até hoje eu não sei orar ainda falando. Vocês veem como que eu oro em pensamento. Agora que vão abrir uma oportunidade para me abrir o culto esse mês. Eita, agora. Você vai pregar a palavra, viu? Então, até hoje eu não sei falar. Então, eu orava sempre a minha vida toda em pensamento. Então, quem sabia? Deus. Só Deus. Nem minha esposa eu não contava, nem para minha mãe eu não contava. Então, eu fui fazendo tudo isso daí, Deus pondo no meu coração. Só eu e Deus. Só eu e Deus. Só eu e o Senhor Jesus. Em pensamento, em pensamento. Tremendo. E deu tudo certo. Não foi assim planejado. Foi Deus que montou, estruturou todo o caminho, né? Todo o caminho. Todo o caminho. Fora, não foi planejado. Planejado é quando você tem condições, né? Você tem planeja, dinheiro. projeto. Você sabe que aquele dinheiro está ali, né?
que dinheiro tem. É melhor você não ter nada e ter Deus do que ter tudo e sem Deus, né? É verdade. E uma coisa também eu digo, eu nunca gostei de dinheiro também. Uhum. Eu sempre pedi para Deus só o necessário. Que me desse só o necessário. Agora, Para não gostar do É, dinheiro. desviar-se, né? É. Pelo dinheiro. Então, erro e pecado a gente tem e a gente comete. Eu cometi muitos erros, muitos pecados, fiz muitas coisas de errada, mas desde o começo que Deus começou a me ensinar e eu comecei a entender o que é certo, eu faço de tudo para sempre fazer certo, cuido sempre do meu falar, para não falar, Que não deve. sempre tento fazer, sempre tento agir certo. E Mas esse é o mais Deus importante. preparou tudo. Mandar o irmão Macílio aqui, né? E- Olha, ele é concorrente da gente. Ele veio me ensinar. Eu pedi para Deus em oração. Eu pedi para Deus. Olha, 3 anos de mercadinho. E foi que começou a ficar difícil no segundo. E eu percebi que não estava mais tendo condições. E pedi em oração e em pensamento que Deus mandasse alguém para me ajudar a entender o que eu estava fazendo de errado. Ele veio aqui para vender a jarra da água e daí eu falei para ele as coisas e ele no outro dia já. Daí ele, Já veio. Deus já ensinou, ele já me Deus ensinou. Em poucos minutos que ele ficou aqui, ele me ensinou. Tudo que precisava. É assim, eu estava assando o pão, ele falou, vou te ensinar a assar o pão para o pão ficar quebradinho, trincadinho assim, ó. É. E eu não sabia fazer, em 2 anos que eu já assava pão. olha, E Ele o pão me ensinou. ficava como? Ficava redondo. Redondinho. Agora ele trinca. Ele. Tremendo. você passa a faca em cima. Passa. Mas não é esse o segredo, é outro jeito que é o segredo. Entendi. E ele parou de assar pão. E ele veio e me ensinou a assar pão. Ele não assa mais lá. E ele me ensinou. Tremendo. Meu Deus. Ensinou. Até nisso Deus prepara, né? Deus preparou. E eu pedi num dia, ele veio no outro. Capacitação de Deus. Né? Olha que milagre que Deus fez. Meu Deus do céu. Sabe, é coisa assim. O elevador. Olha, eu ia em todo lugar, andar para todo lado atrás. E não encontrava. E não encontrava. Tá. Dá um glória aí, mano. E não encontrava ninguém para fazer o elevador, né? Não encontrava. Mas Deus sabia que aquele dia era o último dia, porque o pedreiro tinha já desenhado os degraus e tinha concretado o arranque da escada. Entendi. E só tinha aquilo para ele fazer no outro dia. E ele já ia começar os degraus. Mas Não tinha. Deus tinha preparado o elevador já. Que coisa tremenda. Como que eu vim, tantos lugares que eu tinha ido, tantas pessoas que eu tinha pedido e ninguém quis fazer, que eles queriam. Tudo é permissão de Deus para fazer, né? Era permissão de Deus. E Meu o serralheiro veio e fez e ficou assim. Tremendo, hein? Tremendo. Eu vou mostrar pros irmãos. Aí. Agora fala pra mim, mano, qual é o segredo dos negócios? Resumindo em uma frase, palavra, Procurar Jesus. Pôr nas mãos de Deus. os negócios. Os negócios sempre orar E confiar. e confiar. Nunca duvidar. Sempre confiar que Deus tem a resposta para todas as perguntas, todos os propósitos. Sim, colocar na mão de Deus. E em questão do trabalho? Em questão do trabalho, qual é o segredo? Será que é a disciplina ou é a perseverança? Ter muita fé. Fé. Tem que ter muita fé, muita disciplina, pôr tudo nas mãos de Deus. Deus sempre em primeiro lugar, né? Sim, Acima de tudo, né? Ser honesto, né? ser honesto. Ser certo. Dar Perdoa. sempre o seu melhor. O máximo que você consegue, né? Não
Tem gente que faz meia boca, né? Pela metade. Tem que ser. Aí Deus não abençoa, né? Tem que perseverar. Tem que entregar tudo mesmo. Entregar tudo. Se for para fazer. Tem que ser firme. E tem até um versículo desse na Bíblia, né, de Salomão. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Um versículo de Salomão, porque na sepultura não há ciência, não há sabedoria, não há nada. Não há choro. Então tudo que vem na nossa mão a gente tem que se entregar mesmo, né, e fazer o melhor. Porque o que muitos não entendem é que quando a gente faz para o outro, né, é como se a gente estivesse fazendo para Deus. O apóstolo Paulo que vai dizer isso. Vocês têm que ter o cuidado de saber que quando vocês fazem aos homens, não é para os homens, é para Deus. Então quando você faz algo de ruim para o outro, você está fazendo para Deus. Então isso vai voltar para você, né? E o seu dízimo, como que você faz? Eu faço Os 10% os 10% de todo mês. de todo mês e ajudo a igreja todas as vezes que eu posso. Dízimo e oferta também, né? Oferta. Isso é o mais importante. Todas as vezes que eu vou na igreja eu oferto. Tem muita gente que não é abençoado por causa que Por causa do dízimo. não dá dízimo. Teve uma passagem na Bíblia lá, uma moça, ela dava o dízimo do dízimo. E tudo que ela queria, ela conseguia. E a turma perguntava, por que assim? Aí, por causa que era dízimo do dízimo. Não é passagem da Bíblia, foi uma moça que... É um testemunho, então. O dízimo dos dízimos já não é 10%, né? Já é mais de 10%. Já é 11%. 11%, pra cima. Mas tremendo, a importância de ofertar também, dar o dízimo, para ser abençoado por Deus, senão Deus ele trava, né? Porque é Ele que nos dá, né? Então em forma de gratidão a gente tem que agradecer, a gente agradece. Ajudar a igreja, porque a igreja precisa, né? A igreja depende da ajuda. Contribuição. E algo que eu até estava vendo com o irmão hoje de manhã, ele estava contando testemunho acerca da oferta mesmo, ele falou, a gente tem que ofertar. Daí eu pensei assim, por mais que a gente oferte, dê dízimo, nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Não tem como pagar, né, o que Deus faz pela gente. As bênçãos de dinheiro Deus. no mundo que pague todas as obras, né? Todos verdade. os milagres, as bênçãos, né? É benção. Então, vamos ficando por aqui, né? Deu quanto tempo? 1h e 8 minutos. Testemunho muito tremendo, edificante mesmo. Para a nossa fé aí, eu creio que vai aumentar a fé de muita gente. Você que está nos assistindo aí, você quer receber uma bênção de Deus, ou você está igual ao nosso irmão aqui, em busca de um bem material e você não conseguiu conquistar ainda, sabe que através da fé, da perseverança, de colocar Deus em primeiro lugar e dar o primeiro passo, vai fazer você alcançar aquilo que o seu coração deseja. Então, testemunho edificante demais para a nossa fé aí, para a gente conseguir alcançar, né, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Não só as bênçãos materiais, como uma cura, um milagre. Talvez você está nos assistindo, você está com enfermidade, ou alguém da sua família está passando por um processo de enfermidade. Saiba que se você crer, tiver fé e confiar, Deus ele entrega sobre a sua vida, Deus ele te concede essa bênção e esse milagre. Então, já vamos encerrando por aqui. Quero agradecer ao irmão Daíra aí, que nos recepcionou aqui em sua casa, né? Muito obrigado pela oportunidade. E a gente fica muito grato de gravar esse testemunho. Parou. Saiu. Saiu agora? Saiu. Tá uma fechinha azul. Não, tá. Tá gravando. Tá. Então Que é isso. negócio azul? Então tá acabando a bateria. Entendi. E eu agradeço a oportunidade que o irmão Natanael deu pra gente de contar todos os testemunhos. Glória e eu a Deus. peço aos irmãos que acompanhem sempre o irmão Natanael, um homem usado Amém. pelo Senhor, e ajude na contribuição, se vocês puderem.
E peço aos irmãos que nunca esqueça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus, nosso Pai, porque Ele nunca esquece de nós. Peça e Deus te dará. Amém, meus irmãos? Meu Deus. Com chave de ouro aí. Peça e Deus te dará. É forte, hein? Forte. Meu Deus. Você gostou desse podcast, desse testemunho? Comente aqui embaixo, né? A edificação da sua fé. Já deixe seu like, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos edificantes para a nossa vida. Então que Deus abençoe, irmão Dair. É um prazer mesmo Prazer é estar nosso. aqui, né? O Barão concedeu essa oportunidade para nós. E Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o irmão Benjamin, que nos trouxe, né? Eu perdi o ônibus. O ônibus saiu 1h15 de Piracicaba, daí eu perdi, eu falei, Talvez falar era com- para não vir. hã? Talvez era para não vir. Que nada, mas deu certo e a gente tava na guerra já, né, mano? Eu marquei vários final de semana. Mas Vários- Deus prepara a hora certa, A né? hora certa. E era por mão vir, Eu também. né? Né? Você vê, né? Quantas palavras ele falou e a gente já aprendeu, né? Verdade. Edificou mais. Sim. Nos final de semana. Sábado nós vamos, irmão. Não deu. Domingo não deu também. Então, hoje Deus preparou quinta-feira, né? E é benção. E é isso que Deus faz, né? Tudo no momento certo, na hora certa. Deus ele abençoa. Então a gente fica por aqui. Deus abençoe. E mais, compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, para esse vídeo chegar para muita gente. Porque eu levo o princípio que é o seguinte: se algo é edificante para mim, eu tenho que compartilhar. Então, se for edificante, compartilhe para que mais pessoas venham ser abençoadas. E não se esqueça, se você quiser contribuir, vai estar o Pix aqui na tela. Nos ajude a fazer mais obras para o Senhor. Deus abençoe. Despede aí, Lívia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus os acompanhe sempre. Deus abençoe. É forte, igreja. Como os irmãos podem ver aí, ó. O sobrado que ele cita no vídeo, que ele conta o testemunho, é este aí, ó. Custou, em média, mais de 100 mil reais para deixar tudo certo, concluído. Aí a área de dentro, da parte de cima. Este aí é o elevador, que custou em média 30 mil reais. Quando o pai dele teve AVC, foi usado para subir e descer, para não precisar usar a escada. 30 mil reais. E lembrando, tudo isso sem condição financeira. Olha o poder da fé, meus irmãos. É muito forte você ver assim e contemplar o que Deus entregou. Aí está o carro, muito forte. Aí, ó. Ó, carro zerado, novo. Tudo sem nenhuma condição. Poder da fé. Deus abençoe, meus irmãos. Fica aí com esse testemunho.